Bom dia, meus irmãos, bom dia. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 1, texto 5, e vamos estudar mais uma parte da Epístola aos Hebreus. Fala sobre a superioridade do sacrifício de Cristo. Então, no capítulo 8 e 10. Esses capítulos são o ponto culminante da epístola, pois fica claro que nós, os crentes gentios, em contraste com os judeus da ordem do Antigo Testamento, temos um sumo sacerdote de classe única, que em si mesmo é o cumprimento do padrão divino do sacerdócio. Novo tabernáculo. O apóstolo mostra aos hebreus suas cerimônias como tipo de Cristo. O tabernáculo era um templo móvel, à sombra da situação estável da igreja na terra e da natureza humana. No Senhor Jesus Cristo. Cristo tornou-se ministro do verdadeiro tabernáculo. Entrou por nós, não em qualquer lugar, mas na própria presença de Deus, o Pai. Enquanto o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos, uma vez a cada ano, no dia da expiação, Cristo entrou no santuário celestial, onde Deus habita, levando o seu próprio sangue, provando que o seu sacrifício é perfeito e eficaz. Não precisa ser repetido, porque aniquilou o pecado para sempre. As expressões figura e sombra são usadas para lembrar que o tabernáculo feito por Moisés providenciou um culto modelado de acordo com o lugar celestial onde Cristo ministra. Aquele tabernáculo e aquele culto apontavam para o plano de salvação instituído por Deus, o qual seria revelado em Cristo. Muito elucidativo é o comentário da Bíblia de aplicação pessoal. O padrão para o tabernáculo constituído por Moisés foi dado por Deus. Era o padrão da realidade espiritual do sacrifício de Cristo. E deste modo antecipava a realidade futura. Antes, o tabernáculo terrestre era uma expressão dos princípios eternos e teológicos. Como o Templo de Jerusalém ainda não havia sido construído, usar seu sistema de adoração como um exemplo causaria um grande impacto sobre o público original. Nova aliança. Uma aliança é um pacto firmado entre duas partes, que ficam comprometidas condicional ou incondicionalmente. Teologicamente, o termo descreve o relacionamento iniciado por Deus entre Ele mesmo e os homens que desejam submeter-se
a esta aliança? Tá. O sacrifício era o ato que ratificava a aliança. Da perspectiva divina, sua aliança é incondicional e unilateral. Da perspectiva humana, é condicional e bilateral. Deus ordena que seu povo observe sua aliança em obediência e pune ou abençoa conforme sua resposta. O Senhor Jesus inaugurou uma nova aliança. Hebreus 8:6 diz que Jesus é mediador de superior aliança, instituída com base de superiores promessas. A antiga aliança vigorou sobre promessas inferiores. Na antiga aliança, as leis de Deus foram gravadas na pedra. Na nova aliança, as leis de Cristo são escritas nos corações dos crentes. A antiga aliança era temporária. A nova aliança é eterna. A antiga aliança foi selada com sangue de animais. A nova aliança foi selada com o sangue de Cristo. Na Santa Ceia, celebramos a nova aliança no sangue, isto é, na morte de Cristo. Para saber mais, a palavra aliança no Novo Testamento vem do grego diateque, equivalente ao hebraico berit. Aparece 33 vezes, quase sempre, como referência a alianças do Antigo Testamento. A nova aliança tinha sido profetizada por Jeremias. Características da nova aliança. Eficaz. É eficaz porque oferece perdão, não através de sacrifícios de animais, mas através da fé. O sacrifício de Cristo é capaz de prover perdão para todos os nossos pecados. Abrangente. A antiga aliança foi formada com Israel. A nova aliança vai além de Judá e Israel e alcança todas as nações. Interior. Foi gravada em nossos corações, em nossas mentes. Hebreus 8:10. Sob a nova aliança, os preceitos de Deus, sua lei, passaram a estar em nosso interior. A nova aliança é santificadora. Na sua mente imprimirei minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. A lei do Senhor deixa de ser um mero conjunto exterior de leis e de preceitos. O Espírito de Deus nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, avivando nossa consciência, influenciando nossos desejos e motivações, até que obedecer e honrar o nome de Deus seja o propósito de nossa vida. Purifica a consciência.
Outra característica da nova aliança: purifica a consciência. Ao contrário dos sacrifícios cruentos da lei, a morte de Cristo purifica a nossa consciência. A nova aliança garante perdão dos pecados. Esta aliança superior assegura o perdão dos pecados pelo sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo ter removido os nossos pecados completamente, temos a certeza da salvação e a de que um dia voltará, levando-nos para estar com Ele para sempre. O sacrifício de Cristo. O autor continua salientando a superioridade do sacrifício de Cristo, argumentando que a repetição dos sacrifícios oferecidos pelos judeus no dia da expiação jamais poderiam tornar os adoradores perfeitos. Deus não queria simplesmente a oferta de um animal irracional. Desejava uma escolha consciente e voluntária de obedecê-lo. Foi exatamente o que Cristo ofereceu quando rendeu-se à vontade do Pai. A escolha que Cristo fez de dar-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados conquistou para os crentes a aceitação diante de Deus. As constantes repetições dos sacrifícios da velha aliança testifica que os pecados permaneciam. A morte do Salvador lançou fora os nossos pecados de uma vez por todas. Quando o pecado é removido, não existe necessidade de sacrifícios. A exortação à perseverança. Os eleitores hebreus sofriam grande pressão para se afastarem do Evangelho. O autor, sabendo disso, chama-lhes a atenção para a superioridade da vida em Cristo. Esse apelo está baseado na fé, na eficácia absoluta do sacrifício de Cristo e na sua soberana capacidade como nosso sumo sacerdote. O escritor prossegue apelando aos leitores que entrem na presença de Deus com confiança mediante a fé, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu, mediante o qual Jesus abriu esse caminho, é a sua carne humana. Porque quando seu corpo foi partido em sua morte vicária, isto é, em nosso favor, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Alguns estudiosos veem o véu como um tipo de pecaminosidade humana que lhe veda o acesso ao Santo dos Santos. Cristo, ao assumir nossos pecados, vestiu nossas culpas e as levou à cruz. Seu corpo rasgado proveu libertação do pecado, do alto
Seu corpo rasgado proveu libertação do pecado. Do alto, os esforços do homem para mudar a sua natureza em vão. Abaixo, uma destruição completa da natureza pecaminosa e a provisão. O véu não foi rasgado pela metade. Os crentes não devem apenas aproximar-se de Deus, mas também devem encorajar uns aos outros, não negligenciando a comunhão. Ainda, o autor chama a atenção dos eleitos para o fato de que abandonar a Jesus os deixaria expostos ao juízo de Deus. Eles estavam sofrendo pela fé, mas deviam perseverar na obediência ao Senhor. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira pergunta. Marque V ou F, tá? O véu, mediante o qual Jesus abriu o vivo caminho, é sua carne humana? A primeira questão, marque V, verdadeira. Segunda questão. Pelo nascimento de Cristo, temos a certeza da salvação? Não, essa aqui é falsa, tá? A 2, marque F, é falsa. Por Cristo ter removido nossos pecados completamente, é que temos a certeza da salvação. Então, a 2, marque F, é falsa, tá? Questão 3. Mesmo quando o pecado é removido, questão 3. Mesmo quando o pecado é removido, existe necessidade de sacrifícios? Questão 3, marque F, é falsa. Não existe mais necessidades de sacrifícios. Questão 4. Alguns estudiosos veem o véu como um tipo de pecaminosidade humana? A questão 4, marque V, verdadeiro. Questão 5. A nova aliança assegura o perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo? Questão 5, marque V, verdadeira. Segunda parte dos exercícios, sublinhe a resposta correta. A nova aliança, a questão 1. A nova aliança tinha sido profetizada por Isaías ou Jeremias? Aqui vocês vão marcar o nome Jeremias. Questão 2. Questão 2. O batismo ou sacrifício era o ato que ratificava a aliança? Na questão 2, vocês vão sublinhar a palavra sacrifício. Então, o sacrifício era o ato que ratificava a aliança. Questão 3. Os eleitores, hebreus ou gentios, sofriam perseguição para se afastarem do Evangelho? Aqui vocês vão sublinhar a palavra hebreus. Os eleitores hebreus sofriam pressão para se afastarem do Evangelho. Questão 4. A repetição dos sacrifícios no dia da expiação não tornava ou tornava os adoradores perfeitos? Aqui vocês vão sublinhar a palavra não tornava, tá? A repetição dos sacrifícios no dia da expiação não tornava
os adoradores perfeitos. Questão 5, a última questão. As expressões figura e sombra, tipo e antitipo são usadas para lembrar que o tabernáculo feito por Moisés providenciou um culto modelado de acordo com o lugar celestial onde Cristo é o ministro. Aqui vocês vão sublinhar figura e sombra. E o correto é: as expressões figura e sombra são usadas para lembrar que o tabernáculo feito por Moisés providenciou um culto modelado de acordo com o lugar celestial onde Cristo é o ministro. Muito bem, terminamos mais uma aula. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.